Olá, gente! Como eu falei com vocês em aulas passadas, a gente estudou um pouquinho sobre a evolução dos modelos atômicos e a gente viu que o último modelo atômico, que é considerado o modelo atômico atual, foi o modelo atômico proposto por Bohr, né? Que foi uma inovação, né? Que foi o modelo atômico de Rutherford um pouquinho mais aprimorado, que é justamente essa imagem que a gente está vendo aqui na tela, tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas partes desse átomo, né? Recapitular um pouco do que foi visto e ver alguns tópicos novos sobre essa minúscula coisa que existe em todos os lugares do planeta, né? Então, vamos lá. O modelo atômico atual, né? Como eu havia falado para vocês, é esse aqui, que é o modelo atômico de Bohr. Ele é formado por uma região externa, que a gente chama de eletrosfera, e uma região central, que a gente chama de núcleo, tá? Então, vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui com vocês. Esse aqui é o modelo atômico de Bohr, né? Como as partículas ficam girando, né, em torno do núcleo. E eu vou falar um pouquinho para vocês mais sobre essas partículas e sobre essas duas camadas aqui do átomo. Na verdade, o átomo ele tem essa estrutura aqui do centro, formada por duas partículas, e essa estrutura aqui externa, que apresenta algumas partículas que ficam girando ao redor desse núcleo central, como se fossem os planetas em órbitas girando ao redor do Sol, tá? Então, vamos lá. O modelo atômico proposto por Bohr, deixa eu só afastar aqui um pouquinho. O modelo atômico proposto por Bohr é esse aqui, né? Onde ele é formado por uma região externa, como eu falei para vocês, chamada de eletrosfera, e uma região central, chamada de núcleo. Existem três partículas, né, no átomo, e essas três partículas são as seguintes. No núcleo do átomo, aqui nessa região aqui, no núcleo do átomo, existem dois tipos de partícula. Uma que a gente pode chamar como sendo essa vermelhinha e a outra essa aqui mais clara. E na eletrosfera existe um tipo de partícula, certo? Então, o que é que existe no núcleo? Que é essa região aqui central do átomo. No núcleo, existe um tipo de carga chamada de próton, que eu posso chamar ela de P, ao invés de escrever o nome próton, eu posso abreviar como símbolo de P. Essa carga próton é uma carga positiva e ela está no núcleo, nessa regiãozinha aqui. A outra carga que está no núcleo, que a gente chama de nêutron, podemos colocar também como abreviação de nêutron um N. Podem perceber que é a primeira letra do nome, ó, P, próton e N, nêutron. E o nêutron, ele nem tem carga positiva e nem tem carga negativa. Ele é uma partícula neutra, sem cargas, tá? Essas duas partículas, elas localizam-se no núcleo. E na eletrosfera, que é essa regiãozinha assim, que tem as órbitas, é onde existem as partículas chamadas de elétrons, que eu posso chamar de E. Observem também que é a primeira letrinha do nome. E esses elétrons, eles são de carga negativa. Então, vocês podem observar que o átomo apresenta duas regiões, uma chamada de núcleo, a outra chamada de eletrosfera. Lembrando que o núcleo é a parte central e a eletrosfera é essa parte aqui de fora. No núcleo existem duas cargas, próton e nêutron. Próton, chamado de P, nêutron, chamado de N. Próton, carga positiva, nêutron, carga negativa. Isso aqui, essas cargas, estão no núcleo do átomo. Já na eletrosfera, que é essa região aqui, é onde estão os elétrons, que é o outro tipo de carga do átomo, e ela é uma carga negativa, tá? Então, basicamente, o átomo ele é formado por duas regiões e três cargas. Na região central, que é o núcleo, existem duas cargas, e na região externa, que é a eletrosfera, existe um tipo de carga chamada de elétrons, tá certo? Aí o que acontece? Quais são essas principais características do átomo? Eu falei para vocês que essa região é o núcleo e essa região de fora é a eletrosfera. No núcleo existem os prótons, cargas positivas, e os nêutrons, que não têm carga. E na eletrosfera, girando ao redor do núcleo, existem os elétrons, que têm carga negativa.
tá? Então, digamos que eu represento esse átomo como sendo a bolinha verde com o símbolo negativo de elétrons, a bolinha azul com o símbolo positivo de próton e essa bolinha vermelha que não tem símbolo nenhum dentro, nêutrons, porque o nêutron ele não existe carga, tá? Então, observando essas partes do átomo, existem outras características que eu vou apresentar para vocês agora do átomo que a gente precisa saber, tá? Então, vamos lá. Número atômico. O átomo, ele apresenta uma característica chamada de número atômico. O que seria esse número atômico? É o número que indica a quantidade de prótons que existe no núcleo do átomo. Lembra que eu falei que aqui no núcleo do átomo é onde existem os prótons? Pois é. A quantidade de prótons que esse átomo tem indica o número atômico dele. Então, se eu perguntasse para vocês qual era o número atômico desse átomo que está aqui, só era eu contar a quantidade de prótons. 1, 2, 3, 4. Então, o número atômico desse átomo aqui é 4. Por quê? Porque ele tem 4 prótons no núcleo. Então, a quantidade de prótons que existe no núcleo indica o número atômico desse átomo. Mais para frente a gente vai ver que cada átomo de um elemento químico apresenta um número atômico diferente. Então isso aí a gente vai ver mais para frente. Existem átomos que têm número atômico 1, número atômico 2, número atômico 3, número atômico 4. O que é que isso quer dizer? O número atômico indica a quantidade de prótons que está no núcleo, já que próton é a carga presente no núcleo do átomo. Esse número atômico, diferentemente de próton, que é P, elétron, que é E, e nêutron, que é N, o símbolo para número atômico a gente chama de Z, tá? Não fui eu que dei esse nome, não, já existe, né? Então, Z, eu poderia dizer que Z é igual a P. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Que o número atômico é a mesma coisa do número de prótons, certo? Então, número atômico é igual a prótons. Posso dizer que Z é igual a P, tá? Outra coisa também que existe no átomo é a questão da massa. O átomo, apesar dele ser muito pequeno, indivisível, que a gente nem por microscópio a gente consegue ver, ele tem uma massa. E a massa do átomo, a gente chama ela de número de massa. Como letra, o símbolo também não é a primeira letra do nome, né? M, é A. Número de massa, o símbolo dado pelos químicos é A, certo? E o número de massa de um átomo indica a quantidade de prótons mais nêutrons que ele tem no núcleo. Ou seja, o número atômico é só a quantidade de prótons. Nesse caso aqui, dessa imagem, tem 4 prótons. E o número de massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons que ele vai ter no núcleo. Ou seja, podemos dizer que a massa do átomo está no núcleo. Por quê? Porque a massa do núcleo é o que vai dizer quanto de massa ele tem. As cargas que estão no núcleo, desculpa, vai dizer quanto de massa ele tem. Então, o número de massa está concentrado no núcleo. Todas as cargas que estão no núcleo, você soma e vai dar a massa desse átomo. É a soma dos números de prótons com os números de nêutrons presentes no núcleo do átomo. Então, como eu falei para vocês que o número de massa é A é prótons mais nêutrons, ou A é o número atômico mais nêutrons. Qual a diferença desse para esse? Aqui é P mais N, aqui é Z mais N. Mas lembra que eu falei que aqui em cima Z é igual a P? Então, tanto faz você dizer que o número de massa é prótons mais nêutrons, como você dizer que o número de massa é o número atômico mais nêutrons. Eu acho mais fácil assim. Número de massa é prótons mais nêutrons, né? A soma do que está aqui no núcleo, certo? Então, para isso, a gente vai fazer um treinozinho aqui para ver se vocês entenderam a explicação de hoje. Foi uma explicação curtinha, né? Para vocês não ficarem muito agoniados, tá? Então, vamos lá. Digamos que eu tenho um átomo, tá aqui, prótons, aqui de vermelho, carga positiva, nêutrons, não tem carga, e os elétrons aqui ao redor. Se eu perguntasse para vocês qual é o número de prótons desse átomo, só é você contar quantos prótons tem. 1, 2, 3. Qual é o número de elétrons? Carga negativa. 1, 2, 3. Qual é o número de nêutrons? 1, 2, 3, 4. Ou seja, esse átomo ele tem 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons.
certo? Então, 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons. Ok? Vou botar outro exemplo aqui, mas antes de eu dizer a resposta, eu vou querer que vocês pensem um pouquinho. Esse átomo de hélio, digamos que a bolinha vermelha seja próton, a bolinha verde, nêutron, e a bolinha azulzinha aqui de fora, elétrons. Quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons tem aqui no átomo de hélio? Pense aí um segundinho que eu digo já a resposta. Então, vamos lá. Se a gente observar, ele vai ter 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Ok? E o de carbono? Deixa eu me afastar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. O de carbono, vamos lá. Se eu pedir para vocês observarem o átomo de carbono, vamos ver quantos prótons, elétrons e nêutrons ele tem. Vamos contar os elétrons. Carga negativa, que fica na eletrosfera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Quantos prótons? 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. E quantos nêutrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá aí a resposta. 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Só erra a contagem quem errar na hora de contar as bolinhas. Mas, para contar, é muito simples. Só é vocês contarem quantas bolinhas tem. No núcleo, sempre vai ter prótons e nêutrons. Na eletrosfera, os elétrons. E se eu perguntasse para vocês qual é o número de massa desse átomo aqui? Lembrando que o número de massa é próton mais nêutrons. Se eu sei que ele tem 3 prótons e 4 nêutrons, a massa dele vai ser 7, o número de massa dele. O hélio, ele tem 2 nêutrons e 2 prótons. Então, qual é a massa do hélio? 4. E o carbono, eu tenho 6 prótons e 6 nêutrons. Qual seria o número de massa do carbono? 12. Então, para a gente contar quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons existem em cada átomo, é só você saber onde fica cada carga. Próton e nêutron fica no núcleo. Próton, carga positiva, nêutron não tem carga. E os elétrons que ficam girando ao redor do núcleo na eletrosfera, né? Eles apresentam, né? Eles se apresentam girando ao redor do núcleo e tem carga negativa. E para eu saber a massa desse átomo, eu vou somar prótons e nêutrons. Ok? Então, hoje eu tô falando um pouquinho essa primeira parte do estudo do átomo para vocês. Lembrando, né, para recapitular. A professora já falou 1000 vezes, mas não custa nada, né? Região aqui, núcleo, né, essa região central. Aqui, eletrosfera. Núcleo, carga positiva, próton e carga neutra, que não tem cargas, né? Nem é positivo nem é negativo. E girando ao redor do núcleo, em órbitas, existem os elétrons, que carga negativa. Então, até a próxima aula e responda a atividade que eu vou mandar, tá? Super simples esse conteúdo.